Olá, meu nome é Suelen. E aí, sua pia tá limpa? Semana passada a gente viu que dar um calote na dívida interna não é uma boa ideia. Então essa semana nós vamos taxar grandes fortunas! Essa galerinha bilionária tem que dividir sua riqueza, né? Então que divida comigo! Mas assim, para começar a nossa conversa, não vamos confundir taxação de grandes fortunas com lucros e dividendos. São duas coisas completamente diferentes. Se tiver 100 mil likes, eu vou fazer um vídeo a respeito. Antes de falar o que eu acho, eu vou colocar aqui alguns especialistas, pessoas que, claro, entendem muito a respeito, né, sobre taxação e tal, e falar um pouquinho o que cada um deles fala a respeito dessa taxação, né, de grandes fortunas. Vou começar pelo especialista, o Bernard App. Ele já foi ministro da Fazenda. Ele fala que esse imposto não funciona, que vai fazer as riquezas, né, o dinheiro ir para fora do país, que o Brasil vai acabar perdendo, né, investimento, e que não funcionou no restante do mundo, então não vai funcionar aqui também. Temos o Everardo Maciel, ele já fez parte da Secretaria da Receita Federal e ele fala que é um imposto inútil, que lá na França esse imposto foi apelidado de imposto inglês, porque fizeram os franceses milionários e ir embora para a Inglaterra, levando consigo as suas fortunas, né, e acabou tendo um problemão por lá. Assim, para vocês terem uma ideia, o que ocorreu lá na França, tem um ator cuja reputação não é lá grande coisa, mas assim você deve conhecer, é o Gérard Depardieu. Ele chegou a mudar a sua cidadania para fugir dos impostos. Imagina aqui no Brasil como que seria. Porque assim, rico, ele nem procura se lá o avô ou a avó tinha alguma descendência em algum país, ele simplesmente compra a cidadania, né? O Edouard Philippe, ele era ministro da França e ele fala que esse imposto só serviu para empobrecer todo o país. Ele estima que cerca de 10 mil pessoas saíram da França levando cerca de 35 bilhões de euros para outros países vizinhos. Para ter uma noção, quando Emmanuel Macron assumiu a presidência da França, ele teve que voltar atrás, diminuir drasticamente esse imposto para ver se conseguia segurar um pouco das pessoas para não deixarem elas saírem do país. Um estudo feito pelo Senado em 2013 mostrou que se eles taxassem as grandes fortunas em 1,5%, o Brasil arrecadaria cerca de 6 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, o gasto com Bolsa Família é de 30 bilhões de reais, ou seja, não daria para pagar nem o Bolsa Família. Esse valor que eles estão falando, né, de arrecadar, assim, não está levando em consideração quantos empregos deixariam de ser gerados no país, né, quantas empresas iriam embora, enfim. Os ricos possuem gestores que ficam ali cuidando das suas fortunas 24 horas por dia. No primeiro problema, eles vão pegar o dinheiro daquela pessoa e tirar dali e colocar ali, no piscar de olhos. Não é que nem a gente que tem que ir lá no banco conversar, olha, passa lá para a poupança. Não é assim. Com eles, assim, tem uma pessoa ali preparada para que eles não percam dinheiro. Isaías Coelho, que foi consultor do FMI, ele conta uma historinha assim, que lá na Alemanha eles tinham, né, esse imposto sobre grandes fortunas, mas aí cansados de ver a quantidade de milionários indo para os países vizinhos, eles deixaram de aplicar esse imposto dentro do país. Então assim, em 1997 a Alemanha desistiu do imposto. Por conta disso, Estados Unidos e o Reino Unido nunca chegaram a taxar grandes fortunas. Aqui na América do Sul, os países que taxam as grandes fortunas é Colômbia e Argentina. Na Europa, nós temos a Suíça e a Noruega. São só esses países, como eu disse no começo, né, do vídeo, não são todos os países que taxam grandes fortunas. E assim, as pessoas podem estar mirando na Suíça e acertando na Argentina. Vamos pensar com calma o que dá para ser feito, como nós poderemos fazer para melhorar toda a situação do nosso país. Tem um artigo do Biratan Jorge, do Leandro Roque, que fala
fala que a taxação de grandes fortunas acaba prejudicando as pessoas mais pobres. Por quê? Os ricos que ficam no país, eles acabam, de certa maneira, colocando ali o imposto embutido nos seus produtos, de tal maneira que as pessoas não sintam na hora de pagar. Então, o imposto acaba ficando para todo mundo. O imposto que era de um acaba ficando para todos, né? E sem contar que, assim, se eles estão pagando mais imposto, eles vão investir muito menos e prejudica, né, a criação de novos postos de trabalho, enfim, acaba prejudicando os mais pobres. Esse artigo fala que os ricos podem fazer 3 coisas com as fortunas deles, que são ou consumo, ou doação, ou investimento. Se ele doa uma parte da fortuna dele, está ajudando alguém, alguma entidade. Se ele consome, ele está garantindo o emprego de uma pessoa. E se ele investe, ele está gerando emprego, está gerando renda para outras pessoas. Nesse artigo eles falam que o dinheiro nunca fica ocioso, está sempre sendo utilizado para alguma coisa. Porque assim, os ricos tendem a proteger sua fortuna. Pensa, se a gente protege os R$50 do bolso, imagina quem tem milhões, né? Eles vão encontrar N maneiras de burlar esse imposto. Eles podem sonegar, eles podem passar essa grana, dividir entre a família, eles podem mandar o dinheiro para fora, eles podem, por exemplo, investir em obras de artes, né? Que aí fica um valor meio que subjetivo. Eles podem estar encontrando várias maneiras de não estar pagando esse imposto. O economista Thomas Sowell, ele fala que, diferente dos agricultores, comércios e indústrias não estão amarrados à terra, ao seu país. Então, assim, qualquer problema, esse povo pode ir embora. E ainda ele fala, os financistas, então, esses são os mais fáceis de mandar o seu patrimônio para outro país. E ele fala assim, que os países que acabam perdendo o capital humano são os países que mais sofrem, né? O que é a perda do capital humano? São aquelas pessoas que vão embora. Por exemplo, vou dar um exemplo do Mark Zuckerberg. Ele tá lá nos Estados Unidos, com a empresa dele, né? Tá lá, tudo bonitinho, tudo certinho. Vamos imaginar que, de repente, o Trump fala, não, ó, eu vou pegar a sua fortuna e eu vou dividir com todo mundo aqui e vou impossibilitar você de trabalhar. Então, o que ele pode fazer? Quer saber? Fica aí com a empresa, que eu vou embora, não sei, para Estônia e vou me virar por lá. Quando ele for para esse outro país, ele pode desenvolver uma empresa melhor e às vezes uma empresa mais lucrativa do que ele tinha lá nos Estados Unidos. Porque o que saiu dali foi o capital humano, né? O Thomas Sowell, ele conta uma historinha que quando o Fidel Castro foi lá e confiscou as riquezas dos milionários cubanos, esses milionários fugiram para a Flórida. Chegando na Flórida, eles criaram uma comunidade rica. O que eles deixaram lá em Cuba, os prédios, né? Ficou lá aquele amontoado de cimento armado que assim não trouxe riqueza para o país. Foi só consumido e não multiplicado. Essas pessoas foram para os Estados Unidos, continuaram milionário, continuaram a vida deles boa lá Cuba não ganhou nada com isso em confiscando a riqueza deles. E assim eu fico pensando, né? Agora nessa crise que está chegando, a Europa vai estar enlouquecida procurando por alguém que possa investir para retomar os empregos, para retomar, né, a economia. Os Estados Unidos, então, lá fora todo mundo nessa loucura. Vem aqui, invistam aqui no meu país. E o Brasil, não, vou taxar grandes fortunas, pode ir embora. A gente não está precisando, não. Criar emprego, né, deixa, pode ir. Gente, por que não dá para pensar em maneiras de fazer as pessoas quererem investir aqui? Por que uma pessoa vai querer investir no Brasil? Vamos pensar, por que a pessoa vai montar uma fábrica, um comércio, qualquer coisa no Brasil, se ela pode ir para qualquer outro país? O que podemos fazer para segurar essa pessoa, para ela querer ficar aqui? Já pensou nisso? Porque assim, taxar, a gente já viu num resumo aqui do que as pessoas falaram, do que os artigos mostram pra gente, ou eles vão fazer por onde? Repassar esse imposto pra todo mundo, né, inclusive os mais pobres, ou eles vão embora. De todo jeito a gente sai perdendo, não é mesmo? Pra finalizar o vídeo de hoje eu vou deixar uma historinha que eu vi na internet e achei bonitinha. Ela é assim. Diz que tinha 2 menininhos conversando. Um menininho perguntou pro outro: fulano,
Fulano, se você tivesse 2 bilhões de reais, você dividiria comigo? O coleguinha falou, claro que eu dividiria. Se você tivesse 2 carrões na sua garagem, você dividiria comigo? Aí ele falou, claro que eu iria dividir. E se você tivesse 2 bonequinhos do Ben 10, você dividiria comigo? Aí o menino falou assim, aí não dá. Aí o menino perguntou, mas por que não? Por que você não dividiria comigo? Porque 2 bonequinhos eu já tenho. Porque assim, é muito mais fácil a gente dividir aquilo que a gente não tem do que aquilo que a gente já tem. Por hoje é só, fica aí a reflexão, espero que você goste. Se você gostar, compartilha, se inscreva no canal, mostre para os seus amigos e até mais. Tchau, tchau!